Boa noite a todos. Estamos novamente dando início ao estudo da obra Saúde Existencial. Hoje, prosseguindo no capítulo 3, o item A Integração dos Valores. Vamos para a nossa introdução através do comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 5, versículo 14. Aqui trouxemos alguns tópicos. A mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Moramos em espírito, onde projetamos nosso pensamento. Vamos fazer aqui algumas reflexões sobre esse trecho da mensagem para introduzir o nosso estudo. Emmanuel aqui nos traz à consideração aspectos muito importantes relativos ao que pensamos. De tal forma que ele inicia dizendo que a mente, as construções mentais que estabelecemos pelo direcionamento e hábitos do nosso pensamento, é a casa viva onde cada um de nós reside. Quando ele diz que é a casa viva, é porque a realidade substancial da nossa vida tem por alicerce os hábitos e condicionamentos mentais. Dependendo deles, nós estabelecemos níveis de satisfação, de felicidade, de tristeza ou não, em relação ao mundo material em que temporariamente estamos reencarnados. Mas adiante Emmanuel diz, segundo as nossas próprias concepções. Aqui deixando bem claro o nível de responsabilidade pessoal que nós temos na construção, assimilação e expansão do pensamento nosso. Por isso ele vai dizer, a imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Então, de uma vez por todas, não achemos que a imaginação é um mundo de névoa, do qual não haveria uma responsabilidade pessoal sobre aquilo que imaginamos. Não. É a partir dessas construções do nosso campo mental que nós teremos as características do nosso domicílio, da nossa casa mental. Moramos em espírito, onde projetamos nosso pensamento. Aquilo que nos prende o interesse, aquilo pelo qual nós gastamos mais energias, direcionando as nossas forças psíquicas, é ali onde de fato, para nós, a vida transcorre. É aonde moramos em espírito. Então, analisemos aquilo que nos chama mais atenção no dia a dia, aquilo com o qual nós gastamos mais energia mental, mais sentimentos, mais emoções que nos prendem, porque é ali onde o nosso espírito, de fato, reside. Por isso, o cuidado que precisamos ter com o estabelecimento de hábitos mentais, porque eles dirão estritamente o nível de domicílio que temos construído para nós mesmos. Então vamos para o nosso tema, a integração dos valores. No nosso estudo anterior, falamos sobre os valores do ser, do ter e do fazer. Hoje nós iremos abordar alguns tópicos do capítulo 3, que fala sobre como esses valores devem estar integrados.
para conseguir a saúde existencial, é necessário buscar a essência da vida, vivendo com inteireza. Nossa tendência, por fatores culturais, é viver de forma muito fragmentada. Separamos os valores relacionados ao fazer e ao ter do ser. Vamos conversar um pouco sobre esse primeiro parágrafo desse tópico do livro Saúde Existencial. Então começa dizendo a nós que invariavelmente para termos saúde existencial é necessário buscar a essência da vida, vivendo com inteireza. Mas de que essência da vida o texto aqui se refere? Aquela que diz respeito à percepção e ao entendimento da nossa verdadeira natureza, a espiritual. A essência da vida é a existência espiritual. Mas estando nós temporariamente encarnados, vivendo, como o texto se refere, a tendências que os fatores culturais nos projetam, nós temos habitualmente vivido de forma dividida, de forma fragmentada. Essa fragmentação que aqui é referida tem a ver com fazer, o ter. Interessante é quando o texto diz do ser. Como assim? Aqui a referência que a obra nos traz é de que numa cultura ocidental, sobretudo, profundamente alicerçada no materialismo, as pessoas tendem a fazer uma diferenciação aonde muitas vezes o que elas têm e o que elas fazem não teria a ver ou se conflita com a essência dela, com o ser dela, com aquilo que de fato ela se identifica. Essa fragmentação geradora de conflitos, que vão mais adiante dar campo aos fatores da ansiedade, assim como das frustrações e da depressão, viver essa integração onde o ser passa a comandar, em termos de consciência, o que nós fazemos e o que temporariamente adquirimos, é o caminho saudável de se viver bem, sem sermos vítimas das doenças do sentido. O valor do ser está ligado à nossa essência, ao ser essencial que somos, através do qual entramos em contato com os valores transcendentes, permanentes do ser, como a autorrealização, a realização interior. Então, aqui é importante destacarmos que os valores do ser e que estão profundamente associados à nossa essência, eles precisam ser trabalhados, percebidos, cultivados, sobretudo no que aqui é colocado como o trabalho de autorrealização ou de realização interior. Como assim? É porque, na verdade, a essência dos valores associados ao nosso espírito, as virtudes, os valores morais, eles não têm uma base que lhes dê firmeza no mundo materialista, no mundo de provas e expiações, aonde normalmente esses valores são colocados em último plano, são depreciados. Mas aqui, despertando a nossa atenção
para não sermos vítimas das doenças do sentido aos quais a grande maioria da humanidade tem se submetido, a diretriz é exatamente trabalhar os valores essenciais da vida, que dizem respeito ao patrimônio que o espírito vai levar, que vai acompanhá-lo à vida espiritual após a desencarnação. É a esses que o texto se refere, que está ligado ao verdadeiro sentido da vida, a satisfação de viver a plenitude, a felicidade, ao bem-estar, a saúde do corpo, da mente e do espírito. A espiritualidade que se conecta conosco, em essência, ao amor com desapego. É essa a diretriz assinalada enfaticamente por Jesus, quando ele falou sobre, primeiramente, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam dadas por acréscimo. O ser, a busca dos valores que estarão associados à nossa natureza, precisam ser o campo de diretriz para a nossa ação no mundo material, para o fazer e para o ter, de forma a que eles não gerem conflitos. Pelo contrário, associe-se a um estado de satisfação, de plenitude, de felicidade que o espírito reencarnado tem quando ele se sente sob o controle e o domínio das questões de ordem material. Esses valores intrínsecos ao ser, jamais os perdemos, porquanto mesmo quando o nosso corpo morrer, os levaremos conosco. É a isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, diz, se refere ao dizer: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem atinge, e nem os ladrões roubam. Então, esses tesouros a que o Cristo se refere são as conquistas morais, as virtudes, o trabalho de percepção da vida sob a consciência desperta, a qual nós somos constantemente chamados através da revelação espírita, principalmente nessa série de livros do Projeto Espiritizar. É a esses valores intrínsecos, ligados ao nosso íntimo, e que jamais os perdemos, que precisa urgentemente receber mais atenção e cuidado da parte de cada um de nós. E a razão, como essa obra deixa bem claro, é uma só: evitarmos de cairmos nas doenças que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é também uma pandemia: a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e outras. Para não sermos vítimas dessas doenças, é que o projeto de vida e de entendimento, que aqui nós somos direcionados, vai cuidar dos valores intrínsecos associados ao nosso espírito imortal. Viver a vida com inteireza não significa privilegiar os valores do ser em detrimento dos outros valores, pois isso é um equívoco. Estamos encarnados no mundo para vivermos no mundo e não fora dele, desprezando os valores ligados ao fazer e ao ter. É disso que constitui a nossa provação. É interessante esse posicionamento
que o conteúdo do livro nos chama. E é por isso que esse tópico que estamos estudando é sobre a integração dos valores. Essa integração se dá de forma equilibrada e harmoniosa se estiver sendo direcionada e gerida pelo ser. O que é que nós estamos sendo esclarecidos é de que é preciso, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente venha a obter, a ter, não desconectarmos da nossa essência espiritual. É viver sob o ponto de vista do espírito imortal. Nas diversas atividades e atitudes que tomamos ao longo do dia. Quer seja no que a gente venha a realizar, a fazer, quer seja em bens ou valores transitórios, os quais passem para as nossas mãos. Mas que em todas essas situações nós estejamos atentos à conscientização espiritual desperta e presente, para não sermos vítimas do apego às questões materiais, às posses, ao desequilíbrio provocado por cargos ou posições que venhamos a ocupar no mundo material. E a estar sempre o nosso espírito gerindo o nosso campo de atuação. É isso que aqui é colocado. E quando diz viver a vida com inteireza, não significa privilegiar os valores do ser em detrimento dos outros, não. Nós estamos encarnados e somos chamados a atuar no mundo material. Mas para que essa atuação se dê da forma mais exitosa para os objetivos do nosso espírito, é imprescindível que a nossa consciência espiritual esteja desperta e atenta no comando, nas ações, naquilo que realizamos no mundo material. Teremos no mundo a tentação de nos apegarmos à vida material e vivermos como se não fôssemos espíritos imortais. Se vivermos sempre buscando valores imperecíveis do ser em tudo o que fizermos e tivermos, praticando o desapego, passaremos na prova e evoluiremos. Aqui o texto ele é bem claro. Está no mundo materialista de provas e expiações, nos submete às questões de tentação, que é bom aqui, claro, estarmos alerta ao fato de que, em essência, a tentação do mundo externo só encontra campo de sintonia para conosco se encontrar pontos de apoio no nosso íntimo, no nosso espírito. Na medida em que o nosso espírito estiver sempre atuando de forma atenta e consciente, isso não ocorrerá. Quando o texto aqui se refere dizendo e vivermos como se não fôssemos espíritos imortais, é isso que diariamente nós temos que enfrentar no mundo materialista, onde a grande maioria de pessoas, de espíritos encarnados, quanto de espíritos desencarnados, vivem como se fossem morrer, no sentido de destruir-se eternamente, e projetam um nível intenso de ansiedade, de estresse, de busca desenfreada, de possuir, de gozar, aonde facilmente se estabelece os desequilíbrios que levam à doença e muitas vezes à morte antecipada. Então, se vivermos sempre buscando
os valores imperecíveis do ser em tudo o que fizermos e tivermos, praticando o desapego, aí nós sairemos bem das provas que tenhamos vindo enfrentar e resolver durante a nossa encarnação. O caminho essencial para o êxito é o nosso ser, o nosso espírito, em termos de consciência de imortalidade, está sob o comando e a diretriz de tudo aquilo que fizermos ou obtivermos. Muitas pessoas, devido à interpretação religiosa equivocada das orientações cristãs, passam a desprezar os valores ligados à vida material, como se isso fosse virtuoso. Para evoluir, é preciso viver no mundo, sem colocar os valores do mundo em primeiro lugar. Então há muita interpretação religiosa errada, equivocada, que induzem muitas pessoas a olharem o mundo e as coisas materiais como inimigas e tentar estados de isolamento social e de outros isolamento, julgando desse modo proteger-se das tentações e do desequilíbrio do mundo material. Mas aqui, como o texto lembra, deixando bem claro, para evoluir é preciso viver no mundo, mas sem colocar os valores do mundo em primeiro lugar. Os valores do mundo têm que estar sob a diretriz do espírito imortal que somos cada um de nós. É esse o sentido. Então, nada de achar que viver alienado, afastado do mundo social, do mundo material, seria o caminho para alcançarmos o êxito da nossa encarnação. Não. É envolvidos, é atuando nas questões de ordem material, já que estamos como espíritos encarnados, é que devemos agir, mas com a diferença fundamental: a consciência de imortalidade espiritual presente. Vivemos em um mundo ainda cheio de tentações em todas as áreas. Contudo, só mergulharemos nessas tentações se não seguirmos a recomendação de Jesus, anotada por Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. Ora, é exatamente esse estado que nós obtemos quando direcionamos atenção e cuidado à consciência de imortalidade, na proporção em que agirmos, atuarmos nesse mundo, mas mantendo a nossa conexão com a realidade do mundo espiritual, atuando, como diz o Evangelho, com um ponto de vista diferente do que antes tínhamos, que era aquele associado aos interesses e fugacidade das coisas materiais, nós obteremos êxito. As tentações, desvios e convites que o mundo material possa oferecer em termos de vícios e desequilíbrios não lograrão encontrar sintonia em nós. Se formos vigilantes, usufruiremos de todos os recursos materiais que nos são emprestados por Deus para evoluirmos, aprendendo o desapego a partir do uso correto de todos esses bens. Então, é viver no mundo sem ser do mundo. É atuar no mundo material consciente de ser espírito imortal. É estar atento
a realidade essencial do nosso ser, que é o Espírito, que possibilitará a nós o aproveitamento ideal dos objetivos da nossa presente encarnação, ao mesmo tempo em que nos preservaremos da doença, principalmente essas doenças associadas ao campo emocional e psíquico, as doenças do sentido, porque estaremos atuando e agindo no dia a dia de forma espiritualizante. Portanto, é um equívoco focar mais o ser. O que necessitamos é focar sempre o ser. Porque ao focarmos o ser, englobamos os outros valores. Quando focamos mais nos valores do ser, em detrimento dos outros, nos desconectamos da essência da vida. Estaremos fugindo das provas que nos cabe passar. Então, concluindo essas observações desse estudo dessa noite, aqui nós somos chamados a atenção a esse detalhe. Nós necessitamos focar sempre, diariamente, no ser, na consciência de espírito imortal. Na medida em que fizermos isso, nós estaremos fazendo, atuando, conquistando coisas no mundo material, mas sabendo o justo lugar e valor de cada uma delas. Sem buscar isolamento, sem fugir das provas que a vida venha nos apresentar, mas realizando de uma maneira ímpar o projeto reencarnatório que estabelecemos antes da atual vinda nossa ao planeta Terra. É esse o objetivo que aqui nós somos convidados a obter. E lembrando a todos, demais estudos dessa obra estão no nosso canal no YouTube, nos visite, se inscreva em nosso canal e, se possível, compartilhem essas informações. Agradecemos a todos, uma boa noite.